Então, meninos, olá, hoje nós vamos aí falar sobre o assunto que está no percurso 5 do livro de vocês, que é um mundo urbanizado. Então, hoje nós vamos falar sobre o processo de urbanização aí que ocorreu no mundo. Como foi que ocorreu esse processo de urbanização e algumas características dele. Então, vamos lá, acompanhe aqui a aula. Então, o processo de urbanização. Então, primeiro, a gente tem que saber o que é que se trata essa urbanização. Quando eu falo de urbanização, nesse contexto. Então, nesse contexto aí, a urbanização é o quê? Quando um país, quando a população em um país, a população que mora na cidade, que mora na zona urbana, é maior do que a população que mora no campo, que mora na zona rural. Então, um país ele vai ser considerado urbano quando mais de 50% da sua população reside na zona urbana, reside nas cidades. Seja um país, seja uma cidade, seja um estado, seja uma região. Então, aquele local ele vai ser considerado urbano quando mais de 50% da sua população vai residir nas zonas urbanas, vai residir nas cidades. O Brasil é considerado um país urbano? Sim, o Brasil é um país urbano, porque mais de 50% da sua população reside na zona urbana, reside nas cidades, e a outra minoria reside no campo. Disseu, a nossa cidade, é considerada urbana? Não. Em termos populacionais, Disseu, ele não é uma cidade urbana, porque a maior parte da população do nosso município reside na zona rural, que é o interior, então reside no campo, na zona rural. E a outra porção, a menor quantidade, vai residir aqui na zona urbana, que é a cidade. Então, o Brasil é sim urbano, em termos populacionais, porque a maior parte da população vive nas cidades. Já Disseu Arco Verde não é considerado um município urbano, porque a maior parte da sua população reside na zona rural e não na cidade. Então, é disso que se trata essa questão aí da urbanização. Então, não esqueça, urbanização é quando mais de 50% da população de um local reside na zona urbana, reside nas cidades. Aí nós vamos ver aqui como foi que começou a ocorrer, se acelerar o processo de urbanização. Então, o processo de urbanização, meninos, ele começou a se intensificar aqui em meados do século XVIII, que foi quando ocorreu a primeira Revolução Industrial lá na Inglaterra. A Inglaterra é um país da Europa. Então, a Inglaterra ela começou a se industrializar, começou a possuir indústrias, e essas indústrias tinham que ter o quê? Mão de obra para trabalhar. Então, as pessoas que moravam no campo, elas começaram a migrar para as cidades justamente para trabalhar nessas indústrias. Então, para servir como mão de obra. Então, entre o século XVIII e o século XIX, a, a, a urbanização ela ocorreu dessa forma. Os países eles começaram a se industrializar e essas indústrias precisavam de mão de obra. Então, as pessoas começaram a sair do campo para cidades em busca aí de trabalho e para abarcar essa mão de obra que as indústrias necessitavam. E, e essa urbanização, entre o meados do século XVIII até o século XIX, ela não vai ocorrer no mundo inteiro. Não são todos os países que vão se industrializar nessa época. Até hoje tem países que nem industrializados são, e tem outros que pouco industrializados. Então, aqui nessa época, quem se industrializou? Alguns países da Europa, os países da Europa, Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália são exemplos de países que se industrializaram nesse período, que foram os precursores da industrialização. Aí fora da Europa, nós vamos ter o Japão, no continente asiático, e nós vamos ter os Estados Unidos, aqui no continente americano. Então, o processo de urbanização nesses países, ele não é recente, ele começou há muito tempo atrás. Então, eles se urbanizaram primeiro. E o principal fator foi o processo de industrialização, que atraiu pessoas do campo para as cidades para trabalhar nas indústrias. Porém, aqui nós temos os outros países aqui, outros países que vieram se industrializar muitos anos depois do que esses primeiros aqui. Então, aqui, ó, nós podemos citar Brasil, México e Argentina. Então, Brasil, México e Argentina foram países que começaram a se industrializar somente no século XX. A partir de 1950 é que esses países eles começaram a se industrializar. Então, as pessoas elas começaram a sair do campo para migrar para cidades para trabalhar nessas indústrias.
E aí, esses países eles começaram a se urbanizar. Porém, esse não foi o principal fator de urbanização desses países, não foi o processo de industrialização. Ele ajudou, sim, mas não foi o único. Nós podemos citar como a saída do campo para as cidades, a questão da concentração fundiária. Aqui no Brasil, a concentração fundiária é muito grande. O que seria essa concentração fundiária? Então, aqui no Brasil, a terra ela é concentrada na mão de poucas pessoas, principalmente aí na zona rural. Nós temos os chamados latifundiários, que são donos de enormes porções de terras que eles utilizam para plantar, enquanto a maior parte daquela população do campo não tem nenhum pedaço de terra. Então, há no Brasil uma grande concentração fundiária. Então, isso faz com que as pessoas elas saiam do campo para ir morar nas cidades, porque elas não conseguem ter um pedaço de terra. Então, elas vão para as cidades, elas migram para a cidade aí em busca de melhores condições de vida. E outro fator também que nós podemos falar é a questão da mecanização do campo. Então, é outro ponto. Então, o homem ele começou a ser substituído pelas máquinas. Sim, dentro do campo, sim, na zona rural. Então, porque antigamente o homem é quem plantava, era quem colhia, era quem arava a terra. E hoje, como vocês sabem, não. Hoje nós temos, ainda existe, sim, existe muito, só que nós temos aí produções agrícolas que são muito mecanizadas, que você não vai mais precisar de tanta gente para trabalhar. Você tem as máquinas que vão fazer tudo, elas vão arar, elas vão plantar e elas vão colher. Então, por conta dessa mecanização do campo, do uso aí da mecanização no campo, as pessoas começaram a perder o emprego para as máquinas. Então, elas tiveram que sair do campo para ir morar nas cidades. Então, também foi um fator, outro fator que contribuiu muito para o processo de urbanização desses países aqui, como Brasil, México e Argentina. Então, a urbanização ela vai ocorrer dessas duas formas. Então, o início, ela vai ocorrer aqui entre os séculos 18 e 19, nos países da Europa, Japão e Estados Unidos, e depois já somente no século 20, a partir de 1950, é que os outros países aí, como Brasil, México e Argentina, eles vieram a se urbanizar por conta do processo de industrialização, por conta da concentração fundiária, da mecanização do campo e também entre outros fatores. Só que aí tem um problema. Esses países aqui, eles começaram a se industrializar muito rapidamente. As pessoas começaram a sair do campo e ir para as cidades. Mas esses países, como vocês sabem, não são países ricos. São países considerados em desenvolvimento ou subdesenvolvidos ou países emergentes. Então, as cidades elas não tinham infraestrutura para receber essa população enorme que estava vindo do campo. Então, as pessoas elas chegavam na cidade e elas não conseguiam emprego, do emprego formal, elas iriam trabalhar de empregos informais, como vendedores ambulantes. Elas não conseguiam moradia naqueles bairros mais próximos aos centros, e elas começaram a morar naqueles bairros mais afastados, e aí foram surgindo as chamadas favelas. Aí aqui nós temos essa imagem, ela é muito conhecida. Aqui nós temos a cidade de São Paulo. Esse lado nós temos a favela de Paraisópolis, e aqui nós temos um apartamento, um prédio, aqui no bairro do Morumbi, um condomínio, que é um bairro que mora gente rica. Então, aqui nós temos o dualismo aqui dessa cidade. Então, a urbanização, o processo de urbanização ocorreu muito rapidamente. Muitas pessoas saíram do campo para ir para a cidade, só que a cidade ela não tinha infraestrutura para abarcar esse tanto de gente que estava chegando. Então, muitas pessoas passaram a morar em bairros afastados aqui e foram surgindo as chamadas favelas. E aqui nós temos o dualismo de duas imagens, um bairro pobre, uma favela, e aqui nós temos um bairro rico dentro da cidade de São Paulo. Então, continuando. Aí o crescimento da população urbana. Então, em 2008, foi apenas em 2008 que a população mundial ela passou a ser urbana. Então, no ano de 2008, no século 21, é que a população mundial, mais de 50% da população mundial estava residindo nas cidades, que eram cerca de 3,3 bilhões de pessoas. Então, foi apenas nesse ano que a população mundial ela passou a ser urbana. Aí aqui nós temos algumas projeções da Organização das Nações Unidas. Então, de acordo com a ONU, no ano de 2030, 5,2 bilhões de pessoas vão residir nas cidades, na zona urbana, que seria o quê? 60,3% da população. E em 2050,
6,7 bilhões de pessoas vão residir nas cidades, que seria 68,4% da população mundial. Aí aqui, ó, em relação ao crescimento urbano também, outro ponto que nós podemos falar, é que ele é diferente nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. O crescimento urbano nos países desenvolvidos, ele é bem maior. Maior não, desculpa, menor. Então, embolei aqui, então, ó. Nos países desenvolvidos, o crescimento da população, principalmente o crescimento da população urbana, será bem menor do que nos países em desenvolvimento. Nos países desenvolvidos, as taxas de natalidade e de fecundidade elas são menores. Já nos países em desenvolvimento, que são os países subdesenvolvidos ou países pobres, que é a mesma coisa, as taxas de natalidade elas são altas e também a taxa de fecundidade. Então, isso vai fazer com que esses países eles tenham uma população bem maior do que os países desenvolvidos. Isso daí poderá agravar vários problemas, porque são países pobres, então vai ter muita gente, então vai aumentar o que? A pobreza, o desemprego também vai ser muito grande, e a falta de saneamento básico, então, entre outras coisas. Então, a população vai crescer, só que aí vai acarretar em vários problemas sociais que já existem, e que eles vão se agravar ainda mais, porque é muita gente, nem todo mundo vai conseguir um emprego, nem todo mundo vai conseguir morar num bairro bom, nem todo mundo vai ter saneamento básico, então aí gera um problema nesses países em relação ao crescimento da população. Aí a questão das cidades e hábitos de consumo mundializados. Então, ó, o aumento do número de habitantes, ele vai culminar em quê? Com o consumo de diversos produtos. Então, quando a população aumenta, essa população ela vai consumir mais. Sejam produtos de extrema necessidade, como alimento, roupa, água, entre outros, e também sejam produtos supérfluos, que as pessoas nem precisam mais, elas usam. Então, isso daí, o aumento do número de habitantes vai se refletir nisso daí. E muitas empresas elas vão se utilizar o quê? Da propaganda para influenciar você a comprar. Então, nós vamos ter a mundialização dos hábitos dos outros países. Então, os países, as empresas, elas lançam aquelas propagandas e fazem com que você compre aqueles produtos. Então, aqui, ó, nessa imagem, nós temos vários produtos que são utilizados, que são de outros países, mas que se tornaram aí mundializados. Vários países do mundo, eles utilizam Coca-Cola. Você vai encontrar em qualquer país. McDonald's. Nós temos aqui o Google, que é de internet. Coca-Cola Comida. Então, meninos, aí para finalizar aqui, a gente vai falar só sobre a transformação da produção agropecuária e da urbanização. Então, aqui, desemprego estrutural. O que seria esse desemprego estrutural? Então, o desemprego estrutural é quando o homem ele vai perder o emprego para máquina, para robotização. Então, esse fato ele começou ele começou a ocorrer a partir das chamadas revoluções industriais, que a gente falou lá no início do capítulo, que é quando as cidades elas começaram a construir indústrias, a construir fábricas, e muitos produtos que antes eram feitos manualmente, eles começaram a ser feitos pelas máquinas. Então, não precisava mais do serviço do homem. Então, o homem ele começou a perder emprego para a máquina. Então, isso daí é chamado de desemprego estrutural. E esse desemprego estrutural, quando ele ocorre lá na zona urbana, quando ocorre a mecanização do campo, vai fazer com que as pessoas elas saiam do campo para ir morar na cidade. Então, ó, o desemprego estrutural causa a saída das pessoas do campo para morar na cidade, e esse fato faz com que aumente o processo de urbanização, faz com que a urbanização do campo ela aumente. Então, isso daí já não seria algo muito bom. Bom por uma parte, mas ruim por outra. Então, o desemprego é ruim, só que nós temos o fator positivo. O fator positivo é o quê? Porque com a questão da mecanização do campo, nós temos o aumento da produtividade, passou-se a produzir mais alimentos. Então, utilizam-se máquinas, fertilizantes, defensivos agrícolas, rações agrotóxicos e entre outras coisas. Então, tudo isso daí fez com que a produção de alimentos ela aumentasse muito e diminuísse aí as mortes, diminuísse a fome no mundo. E nós temos hoje também a questão dos organismos geneticamente modificados, que são os OGMs, que são aquelas sementes transgênicas que são utilizadas aí na produção agrícola e que são utilizados em vários produtos. Vocês forem olhar lá o óleo de soja, ele tem esse Tzinho aqui, porque a soja ela é um organismo geneticamente modificado. E também na informática, nós temos aqui os softwares e os drones, que utilizam aí também